que essas imagens provocam não muda com o tempo. 20 anos depois, são cenas que ainda chocam. Menos de uma hora depois dos ataques, as Torres Gêmeas, que levaram 10 anos para ser construídas, desabaram em 10 segundos. As Torres Gêmeas ficavam bem aqui atrás de mim, na região sul da ilha de Manhattan. Os edifícios já foram considerados os mais altos do planeta e eram o mais importante centro financeiro do mundo. Ninguém imaginava que os prédios poderiam algum dia desaparecer depois de serem alvos de um ataque. Hoje, as Torres Gêmeas de Nova York já não existem mais fisicamente, mas continuam sendo a mais forte lembrança de uma sequência de atentados terroristas que marcaram o mundo para sempre. 11 de setembro de 2001. No início da manhã, 19 terroristas embarcaram em 4 aviões comerciais que tinham como destino a Califórnia. Mas em uma ação coordenada, durante o percurso, as aeronaves foram sequestradas. 2 delas seguiram para Nova York. Sob o olhar incrédulo dos moradores da cidade, a Torre Norte foi atingida às 8h46 da manhã. 17 minutos depois, outro avião foi de encontro à Torre Sul. Após a explosão das aeronaves, o combustível se espalhou por diversos andares e causou um grande incêndio. Os bombeiros tentavam salvar cerca de 15 mil pessoas que começavam mais um dia de trabalho no World Trade Center. De repente, o mundo assistiu em choque à Torre Sul desabar. Minutos depois, a Torre Norte também desmoronou. Em segundos, uma nuvem gigante de fumaça quente e tóxica engoliu as ruas de Manhattan. Este jornalista testemunhou o maior ataque terrorista da história. Stan Honda nos encontrou a uma quadra de distância do local onde ficavam as Torres Gêmeas. Quando eu cheguei aqui, as ruas estavam cheias e as pessoas corriam, cobertas de poeira. Quando as torres desabaram, o dia virou noite. A fumaça era tão densa que ficou tudo escuro. Não era possível enxergar nada à sua frente. Mesmo assim, Stan tirou fotos impressionantes. Uma delas foi batizada de A Senhora Empoeirada. Mercy Borders tinha 28 anos e trabalhava há um mês no escritório de um banco em uma das torres. A sobrevivente dos ataques enfrentou décadas de depressão e morreu em 2015 em decorrência de um câncer no estômago. O terceiro alvo dos terroristas foi o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O avião acertou o prédio no estado da Virgínia. 184 pessoas morreram, entre tripulantes, passageiros e funcionários do governo que estavam no local. A quarta aeronave caiu em um campo aberto na Pensilvânia após os 40 passageiros e tripulantes lutarem contra os sequestradores. Não se sabe qual seria o destino dos terroristas. Em Nova York, o número total de vítimas chegou a 2.753. Bombeiros, policiais, trabalhadores e tripulantes dos voos. Nos atentados de 11 de setembro, morreram pessoas de mais de 90 nacionalidades diferentes. Mais de 300 eram estrangeiras. Entre elas, 3 brasileiros que foram reconhecidos como vítimas pelo governo americano e pelo Itamaraty. A Sandra, a Anne-Marie e o Ivan,
que trabalhavam nas torres no momento em que elas foram atacadas. Naquela manhã, outros brasileiros também estavam aqui na região do World Trade Center e sobreviveram à tragédia. O paulistano Tácito estava em uma das torres naquela manhã. Com uma movimentação incomum no prédio, mesmo sem saber direito o que acontecia, decidiu sair. Então eu comecei a descer do 30º andar até o térreo e comecei a descer escada por escada. E aí eu sinto que quando eu estava descendo as escadas de incêndio não tinha muita gente. Mas com poucos minutos começou a aumentar a quantidade de pessoas descendo. E logo que eu saí, eu olhei para o alto e vi uma chuva de papel, uma nuvem muito escura. Eu comecei a ver as torres em câmera lenta desabar. Eu comecei a correr. No dia seguinte, quando ele abriu o jornal, viu a foto de um dos terroristas responsáveis pelos ataques. Na hora, Tácito, que era professor de inglês, identificou o homem. E ele estudava na minha escola, na escola onde eu trabalhava. Quem eu tinha até dado aula. No total, 19 terroristas estavam a bordo dos aviões usados nos ataques. Seriam 5 por aeronave, mas na que caiu na Pensilvânia faltou um. Zacarias Moussaoui não embarcou e está preso até hoje. O grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda assumiu a responsabilidade pelos atentados. Disse que se tratava de uma retaliação ao apoio dos Estados Unidos a Israel e à presença militar americana no Oriente Médio, entre outros motivos. O grupo era liderado por Osama Bin Laden, filho de um milionário árabe que, aos 45 anos, se tornou o homem mais procurado do planeta. O terrorista foi caçado pelos Estados Unidos e acabou morto quase 10 anos depois dos ataques. Na época, após o anúncio, Maria, que perdeu o filho nos ataques, disse que finalmente voltou a sorrir e comemora o alívio no coração. My heart feels better. Como demonstração de resiliência, em 2014 foi inaugurado em Nova York o One World Trade Center, no local onde ficavam as Torres Gêmeas. É essa estrutura construída com novos desafios de segurança